Há cerca de 10 anos, a ponte Salvador-Itaparica tem traçado a pauta do governo e das resenhas políticas, notadamente quando se avizinham as eleições. De forma especial, desde a reeleição do governador Rui Costa, de forma recorrente, tem se falado deste modal. Muitas são as opiniões. Em função do uso político eleitoral, a discussão tomou um rumo, infelizmente, com matizes políticas. Quero, de forma simples e despretensiosa, trazer esse assunto ao debate neste parlamento, nesta casa, pois não é possível algo de tamanha importância geopolítica e de formidável repercussão econômica não seja discutido à exaustão neste parlamento. Este parlamento está silente quanto a este projeto da ponte Salvador-Itaparica. Não quero crer que os senhores da bancada do governo estão silentes porque também não acreditam na realidade desta obra. Fiquemos atentos. Somos os representantes do povo baiano. Se não cumprirmos o nosso papel, daremos a impressão de incompetência ou de padecermos de responsabilidade e discernimento para o exercício do cargo. De nenhum ângulo de observação coloco-me contra a construção da ponte Salvador-Itaparica. Faço questão de repetir. De nenhum ângulo de observação coloco-me contra a construção da ponte Salvador-Itaparica. Ao contrário disto, estou na fila torcendo para que o projeto saia da prateleira, para que o projeto saia do papel. Mas, antes do início da construção da ponte Salvador-Itaparica, faz-se imperativo algumas considerações. A ponte é um desejo antigo dos habitantes da ilha de Itaparica, ansiosos por se livrarem dos modais hoje existentes para a travessia marítima. O assunto começou a vir à baila com o desejo empresarial de empreiteiras baianas, que terminaram envolvidas na Operação Lava Jato. O governador Jacques Wagner percebeu os ganhos políticos que o assunto ponte Salvador-Itaparica poderia agregar ao seu governo. O governo atual herdou do anterior o desafio de construir a ponte, ou simplesmente usufruir do upgrade político que a resenha a respeito da ponte Salvador-Itaparica traria em anos eleitorais. Muitas são as opiniões contra e a favor da ponte. A questão ambiental, e aí é uma opinião minha, creio, não se sustenta como discurso contra a construção da ponte Salvador-Itaparica. Não consigo vislumbrar óbices ambientais decorrentes daquela construção. E mesmo os argumentos dos ambientalistas de prejuízos estéticos à Baía de Todos os Santos, de igual modo, não tem, ao meu ver, sustentação. A minha preocupação é com a economia, a relação entre custo e benefício a ser observado sempre na atividade pública. Por exemplo, como será paga esta ponte?
O modelo que circula, que pulula nos bastidores políticos é a de uma PPP, tendo como figurantes os chineses. Mesmo sendo a construção através de uma parceria público-privada, PPP, o governo do Estado precisará investir cerca de 4,5 bilhões de reais. O governo, por sua vez, enfrenta séria dificuldade financeira, ao tempo que a Bahia teve a nota de capacidade de pagamento rebaixada de B para C pelo Tesouro Nacional. Então, não possui aval da União para obter empréstimo e não pode tomar financiamento externo. Os técnicos, os arautos da Secretaria da Fazenda, Estadual da Fazenda, não identificaram ainda de onde o governador Rui Costa vai tirar o dinheiro para tocar o projeto da ponte Salvador-Itaparica. Imaginemos, senhores, imaginemos que os chineses topem construir a ponte e aguardar os recursos do Estado para 4 ou 5 anos após iniciada a construção. Porque é isso que os técnicos do governo querem. E eu pergunto, será que os chineses não sabem fazer conta? Amealharam tanto dinheiro, tanto sucesso e não sabem fazer conta? Como o investidor irá remunerar o seu capital investido? Como os investidores irão custear a manutenção e operação da ponte por longos 35 anos? Qual, de fato, será o valor do pedágio? E quero aqui deixar também mais uma pergunta. Qual será o período de recuperação do investimento? O chamado PRI, que tem até sigla em inglês, payback, para definir. E o que é isso? É o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor daquele investimento. Qualquer projeto de investimento possui, de início, um período de despesa a que se segue um período de receitas líquidas. As receitas, de fato, recuperam e precisam recuperar o capital investido. Senão, ninguém vai investir, fazer o investimento, se não tiver garantido o retorno, seja lá num tempo maior ou menor. O período de tempo necessário para as receitas recuperarem a despesa em investimento é o período de recuperação, chamado PRI ou payback. Não é razoável, senhores deputados, imaginar que quem tem tanto dinheiro a investir não esteja de olho na recuperação dos seus investimentos, dos seus ativos. Os chineses nem são bobos, nem são filantropos. São empresários que para aqui ou acolá virão ou irão para investir na garantia de que terão retorno. Algumas perguntas precisam ser respondidas concernentes à ponte Salvador-Itaparica. Qual o tráfego previsto no contrato da PPP? Só a título de informação, atualmente são cerca de 1.200 veículos dia que circulam entre Salvador e Itaparica. Qual será o valor do pedágio da ponte, de fato, eu repito? O vice-governador
em tom de gozação, de piléria, como ele se refere às coisas, ele fala em R$40, ou mais ou menos. Tá? Os chineses não virão para aqui com essa tese do mais ou menos do vice-governador Leão. Qual o aporte anual dos futuros governos para completar a remuneração dos chineses? Repito, né? Isso vai ser negociado dentro da PPP. Qual o aporte anual dos futuros governos para completar a remuneração dos chineses? Senão não tem acordo, não tem PPP. Em que momento, insisto, o governo trará a público aí a esta casa os números que comprovem a viabilidade econômica da ponte? Isso é importante que se diga, vez que a preocupação nossa desta casa precisa estar ancorada aí, a preocupação da Bahia precisa estar ancorada aí, vez que não há de se criar uma nova arena Fonte Nova, só que desta vez a ponte Salvador-Itaparica numa escala muito maior do que a arena Fonte Nova, a prejuízo dos cofres públicos. Quais os números de tráfego previsto ano a ano? Quando o governo abrirá os números das planilhas de custo? Quando a população em geral, não é só a população de Salvador e da ilha de Itaparica, da região metropolitana, é quando a população em geral da Bahia, que paga os impostos, e de forma especial os moradores do interior do estado, tomarão conhecimento do total da despesa e investimento do estado durante 35 anos, para aprovar ou não. Afinal de contas, o governador é o gerente dos interesses do povo, como aqui nós somos os representantes do povo. Pronto, senhor deputado. Aí estão elencadas as dúvidas que pairam a respeito da construção da ponte Salvador-Itaparica. Além disso, além de todo o exposto, surgem críticas ao modelo proposto pelo governo para a ponte Salvador-Itaparica, a saber, especialistas apontam que o governo, para diminuir o valor da ponte em cerca de mais ou menos 2 bilhões, alterou o local de onde deve sair a ponte aqui em Salvador, que vai, essa mudança, dificultar manobras dos navios, além de ter diminuído no projeto modificado o vão livre da ponte e diminuído a altura no vão livre de 125 metros para 85 metros. Preciso dizer aos senhores que existem outras pontes com vão livre em torno disso, né? Dos 400 metros, de altura em torno de 85 metros, até menos. Como, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, ou lá em Nova York. Mas a nossa ponte aqui se reveste de uma característica diferente. Nós precisamos de um vão livre maior e de uma altura maior, porque por ali há de passar navios de grande porte, inclusive navios com sondas petrolíferas, né? Os técnicos em direito marítimo afirmam que estas mudanças trarão prejuízos do porto ao porto da cidade, vez que navios grandes ficarão impedidos de circular. Precisamos, senhores deputados, da ponte, é fato. Precisamos da ponte Salvador-Itaparica, com comprovada economicidade, bem como precisamos do porto. Um precisa fortalecer o outro, não um inviabilizar o outro, porque é o que, não digo que é o que se deseja,
o que se pretenda, mas é o que provavelmente vai acontecer se o modelo for esse. Tudo isso posto de forma despretensiosa por esse deputado, serve para demonstrar de forma simples aos meus dignos pares que temos muito a estudar e discutir este tema, a fim desta casa assumir o protagonismo que o povo espera dos seus representantes. Quero agradecer a alguns dos senhores deputados aqui presentes que prestaram atenção à minha fala. Quero respeitosamente agradecer a outros que não sabem reproduzir 5% do que foi dito, mas as coisas que são trazidas para aqui, objeto de estudo, precisam, por mim ou por qualquer outro deputado, esta casa precisa prestar atenção. Pena que o que vejo ao longo do tempo é que nenhum assunto, por mais relevante que seja para a Bahia, não anima os senhores deputados à discussão acalorada neste plenário. E eu sou amante do Legislativo. E em defesa do Legislativo, eu quero dizer que a continuar assim, seguindo esta trilha, esta pegada, em breve vão nos comparar à escolinha do professor Raimundo. Se murar é hospício, se cobrir de lona é circo. Vamos ter cuidado com a dor, porque o santo é de barro. Cada um cumpra o seu dever, o seu papel. Afinal de contas, as prerrogativas são individuais. O munus é individual. Eu lamento profundamente de que esta casa não apresente uma eficiência e eficácia maior. Eu torço e tenho orado pelo anjo da guarda do líder do governo, Rosenberg Pinto, para que ele possa evitar, com muita sabedoria, que continue a acontecer nessa casa os atalhos legislativos, que só contribuem para trazer-nos prejuízo. Eu, nos últimos 8 anos, sobre uma outra liderança, os projetos só chegaram aqui, oriundos do governo, para aprovação de afogadilho, sem discussão, sem estudo. Uns atribuem o fato às comissões não funcionarem, e hoje eu vi com tristeza, na Comissão de Finanças, o senhor presidente da comissão, falando de projetos que estão lá desde o ano de 2011, sem que os relatores escolhidos apresentem o seu parecer, ou os seus pareceres. Eu vi hoje contas do Tribunal de Contas dos anos de 2013 e 2014 serem redistribuídos para outros deputados. E, em determinado momento, o presidente da comissão, o deputado Robinho, apresentando a sua indignação quanto a isso, ele olhou para mim como a me perguntar, não porque eu saiba mais do que ninguém, porque o diabo não é mais sabido do que ninguém, porque é diabo, porque é velho. O mais velho era eu. Ele, como me perguntar, disse: tem prazo para o deputado? Eu acenei para ele que infelizmente não tem,
os deputados precisavam ter prazo para apresentar de volta os projetos que recebem para relatar. Senão, esse legislativo, ao invés de ter deputados, passa a ter magistrados, porque, infelizmente, os juízes não têm prazo. Por isso que a justiça é preguiçosa. Por isso que, infelizmente, as coisas não acontecem no Poder Judiciário com a celeridade que os jurisdicionados precisam, porque a parte tem prazo, os operadores do direito, que são os advogados têm prazo, mas os juízes não têm prazo. E quando tem prazo, não cumpre os prazos. Tá? E a mesma coisa está acontecendo aqui. E eu vou depois me reportar ao líder do governo para que possamos conversar juntos com o presidente da casa, o deputado Nécio Leal, para ver de que forma a gente traça um protocolo de entendimentos para que os deputados, membros das comissões, possam tempestivamente apresentar os pareceres aos projetos ou instituir isso no próprio regimento interno da casa. Porque todas as medidas, embora que até não me interessem politicamente, mas todas as medidas que sejam adotadas ou que possam ser adotadas nessa casa para melhorar o parlamento, eu assinarei sem titubear. Muito obrigado, senhora presidente.